Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo nosso no canal. Então hoje a gente vai falar sobre escoamento viscoso interno. Por que viscoso, no caso, interno? Como você sabe, você deve ter visto algumas equações da mecânica dos fluidos, em que um fator como a viscosidade, ele pode ser negligenciado. Sabe que o escoamento do ar, isso é até razoável em algumas situações. Como eu disse, em algumas situações, e hoje a gente quer tratar das situações em que isso não é razoável. Então, vamos colocar o quadro aqui. Estou aqui. O que a gente chama de regime laminar, aqui no centro está passando um corante junto com o escoamento do líquido, no caso, aqui é um líquido, né? E você observa que no escoamento laminar esse corante ele fica numa linha que equivale a observar como se isso aqui estivesse escoando em lâminas, por isso o nome laminar. Aqui você observa que ele já começa a oscilar, aqui já começa a transicionar até chegar no escoamento que vai aqui de pequenas perturbações até uma perturbação, vamos dizer, frequente, que é o que a gente entende como escoamento turbulento. Aqui. Então, ok, a gente já consegue, e naturalmente mesmo sem nunca ter escutado falar sobre isso, você já deve ter percebido isso na prática, certo? Mas como é que a gente consegue definir isso de uma forma mais precisa, o que é escoamento laminar, o que é escoamento turbulento, sendo que você já observou aqui que existe uma faixa aqui em que essa observação ela pode ficar um pouco confusa ou você estabelece uma linha um pouco tênue entre o que é ordenado e entre o que é desordenado. Visualmente, óbvio, com o corante você consegue visualizar isso, mas se a gente não tiver o corante, como que a gente define isso? Então, por volta de 1888, então, o engenheiro britânico Osborne Haynes, ele, através de um experimento, ele conseguiu criar um parâmetro. Esse parâmetro é conhecido como número de Reynolds. E como é que ele foi idealizado? Bom, no experimento de Reynolds, aqui você tem um tanque em que o líquido que está aqui nesse tanque vai escoar e ser medido aqui nesse dispositivo, e aqui está sendo injetado um corante. E o que o Reynolds basicamente fez foi observar esse comportamento aqui, mas evidente que ele não só observou, como ele chegou a um parâmetro numérico para estabelecer quando um regime passa de laminar, ele entra em transição e chega a ser um regime turbulento. Para fazer isso, Reynolds estabeleceu um número adimensional entre as forças de inércia e as forças viscosas. Assim, Reynolds conseguiu estabelecer um parâmetro numérico que ele se situava mais ou menos nessa faixa aqui. Aqui. Então, como eu disse, esse número adimensional é uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. E aqui você observa que esse parâmetro, no caso, para o valor de 2000, ou seja, para números de Reynolds menor do que 2000, você tem um regime laminar. Para uma faixa entre 2.400, entre o valor de 2.000 e o valor de, perdão, de 4.000, entre o valor de 2.000 e o valor de 4.000, você tem um regime de transição. Para valores maiores ou igual a 4.000, você tem o regime turbulento, ok? Só que se você olhar bem aqui, tem uma grande faixa de comportamento desse fluido aqui no regime de transição, que era o que muito se questionava antes, falou, olha, que de fato é um regime de transição, ou ele é só um regime laminar com algumas perturbações, ou ele é só um regime turbulento ainda não muito bem definido. Bom, graças a instrumentos modernos, hoje a gente consegue definir isso com muito mais precisão. Você observa aqui quando você consegue, óbvio, observar isso num equipamento de precisão, como um transdutor de pressão
piezoelétrico, no caso, você vai observar um comportamento como esse aqui no regime laminar. Pequenas perturbações naturais, elas são amortecidas rapidamente, né? E você tem um fluido escoando em camadas. E aqui no regime de transição você tem rajadas intermitentes de turbulência. E na turbulência contínua, óbvio que é o regime que a gente vai identificar como turbulento. Ok, tá, mas esses não são os únicos fatores que a gente tem que identificar em um escoamento, no caso, no escoamento de um fluido. Algo que é comumente observado é que fluidos muito viscosos tendem a ter, um comportamento laminar. Então, nas aplicações de engenharia isso não é muito comum. Vamos ver um exemplo aqui em que a gente usa o número de Reynolds, esse aqui, esse exemplo é do White, né? O número de Reynolds de transição aceito para escoamento em um tubo circular é de 2.300, é abaixo de 2.300 no caso, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Ele pede o seguinte: no escoamento por um tubo de 5 centímetros de diâmetro, a que velocidade irá ocorrer a transição a 20 graus Celsius? Para duas situações, escoamento de ar e escoamento de água. Vamos calcular a velocidade que eu precisaria para ter esse regime de transição. Lembrando que para o regime laminar eu tenho que ter um Reynolds abaixo de 2.000, então se isso aqui está abaixo de 2.300, já eu posso considerar o regime de transição, né? A linha é bem tênue, né, pessoal? Então vamos colocar aqui o Reynolds para o ar. Nós estamos falando de número de Reynolds, dentre outras coisas, como adimensionais, sem ainda ter falado necessariamente, ou como isso é uma revisão, provavelmente você já viu em mecânica dos fluidos, mas nós vamos resgatar esse conceito lá de adimensional. Perdão, eu coloquei uma vírgula aqui, né? Ponto. 1.205 quilogramas por metro cúbico, vezes a velocidade, que é o que nós queremos encontrar, dividido pela viscosidade, que esses valores que eu estou colocando aqui, eles são tabelados. Você encontra a mesma referência que eu estou citando aqui, na tabela, deixa eu tentar lembrar o número da tabela aqui, tabela 3 e tabela 4. Então você pode encontrar esses valores nessas duas tabelas. Então a velocidade é aproximadamente 0,7 metros por segundo. Então essa é a velocidade para o ar. Observa que é uma velocidade baixíssima. Vamos calcular a velocidade para a água. Isso aqui é a letra A. Então, velocidade para a água. Então, mesmo procedimento, 2.300. Você percebeu que eu estou colocando unidade aqui em tudo, mas Reynolds é uma dimensional. Então, aqui esse número de Reynolds não tem unidade. Da fórmula, sim, tem unidade. Se você fizer análise dimensional desse dessa fórmula aqui, você vai ver que no final vai restar um número puro, né? Então, 2.300 igual a massa específica da água, também você pode conferir na tabela 4.
Então essas são as 2 velocidades que a gente precisava encontrar, e você observa que eles são números baixos, né, então, tanto a água, no caso aqui a água, quanto o ar, no caso, eles têm que estar a velocidade baixíssimas ainda no regime de transição. Então, para o regime laminar, essas velocidades deveriam ser bem menores, pra, óbvio, você atingir o regime laminar, um regime mais ordenado. Certo, então, você observou uma coisa, que no escoamento é muito importante identificar o regime de escoamento, seja se ele é laminar, se ele é turbulento. Só que existe uma questão ainda não discutida, que é o quanto realmente esse regime, que eu calculei, ele de fato é confiável, já que o que você está calculando, na verdade, é uma média da velocidade que está se desenvolvendo dentro desse dessa tubulação, no caso. Mas antes de falar de tubulação, primeiro a gente vai falar sobre, o que acontece quando esse fluido ele entra em contato com uma superfície qualquer. Então, a teoria da camada limite, ela propõe uma explicação para isso. O que que acontece com esse fluido quando ele tem contato com uma superfície qualquer? Então, o Prandt, que foi quem idealizou isso, ele propôs a seguinte explicação: na medida que um fluido ele entra em contato com uma superfície, aqui no contato com a superfície, pelo princípio do não deslizamento, no caso, a velocidade do fluido é zero. À medida em que ele está se afastando dessa superfície, ele começa a desenvolver uma velocidade até ele atingir uma velocidade aqui que a gente vai supor como máxima, né? E você observa uma coisa, à medida que você está se afastando aqui dessa medida x, essa, essa camada aqui, no caso, ela está crescendo até atingir aqui. E essa velocidade aqui, o que a gente entenderia como velocidade máxima, ele atinge essa velocidade máxima porque ele está se afastando desses efeitos viscosos. Então, a camada limite é onde ele ainda está sobre o efeito viscoso, no caso. Então, tente imaginar isso agora numa tubulação, porque o que a gente está vendo aqui é uma única superfície. Então, vamos idealizar isso acontecendo numa tubulação, que é uma superfície que delimita o escoamento do fluido em 3 dimensões, né? Não só num corte, como a gente viu aqui. Então, esse é o desenvolvimento da camada limite em um conduto, ou seja, uma tubulação. Agora, você observa aqui que você tem que começar a imaginar que isso aqui é um corte de uma superfície em 3 dimensões. Se você olha essa superfície sobre um outro ângulo, você estaria vendo isso aqui, tá? Então, é basicamente isso. É para lembrar sempre, né, pessoal, não esquecer. Então, a gente fez um corte aqui longitudinal aqui nessa superfície, e numa tubulação agora você tem tanto a parte inferior como a parte superior delimitando essa camada, no caso, limite. Olha o que acontece aqui, o fluido livre escoando, e até essa espessura, perdão, essa distância x aqui, eu mantenho ainda uma certa, vamos dizer assim, irregularidade com essa camada até ela estar plenamente desenvolvida. Então, ok, por que isso é tão importante para a gente? Saber onde exatamente essa camada ela está plenamente desenvolvida. Porque todos aqueles perfis de velocidade que a gente calcula só são precisos depois que ultrapassam esse comprimento de entrada. Por isso que a gente precisa conhecer a extensão desse comprimento de entrada. Muito interessante da extensão desse comprimento de entrada é que ele varia com Reynolds. Então, certo. Eu vou falar um pouco mais sobre a importância desse comprimento de entrada. Ok, se você observar bem,
E o que que acontece com a queda de pressão aqui na entrada? Na medida em que eu ultrapasso o comprimento de entrada, ela vai ter um decréscimo, uma queda linear. Por que que isso é bom para a gente? Você pode desenvolver alguma relação entre a velocidade e a pressão, que é o princípio que se baseia em todas as fórmulas que a gente encontra aqui no escoamento de fluidos, né, uma relação linear. Então esse aqui é a região de escoamento totalmente desenvolvido, certo? E como exatamente a gente, eh, pode estimar essa região? Porque, como eu já mencionei bastante aqui para vocês, é muito importante conhecer. Vamos resolver um exemplo numérico aqui, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a relação desse comprimento de entrada e o nosso regime de escoamento, de alguma forma, Reynolds, né. Então, você observa que à medida que Reynolds cresce, esse comprimento de entrada também ele tende a se tornar maior aqui. Isso aqui é uma relação numérica entre o comprimento de entrada e Reynolds. Aqui você observa 4,4 vezes Reynolds e aqui esse número você deve estar se perguntando de onde vem essa fórmula. Essa fórmula vem da análise dimensional, assunto que a gente ainda vai tratar, certo? Na análise dimensional, eu estabeleço uma condição muito importante. Eu sei que o comprimento de entrada, ele é uma função do diâmetro, da velocidade de escoamento, de ρ e μ. Ou seja, o comprimento de entrada é uma função dessas quatro variáveis aqui. Eu ainda consigo estabelecer uma relação, essa função f aqui, você pode colocar uma função f' qualquer aqui, porque para mim é bem mais fácil estabelecer uma relação com uma dimensional que já existe, que é Reynolds, no caso. Ok, vamos resolver um exemplo numérico. Nesse exemplo numérico aqui, nós temos a seguinte situação: um tubo para água de 13 milímetros de diâmetro tem 18,3 metros de comprimento e fornece água a uma vazão de 18,93 litros por minuto a 20 graus Celsius. Qual fração deste tubo é tomada pela região de entrada? Certo, então a gente tem aqui a primeira coisa, a vazão em litros por minuto. Óbvio que você vai precisar converter isso para o SI e para unidades do SI, metros cúbicos por segundo, né? Então, vamos primeiro converter essa nossa vazão aqui, que é de 18,93 litros por minuto. Eu vou usar um fator de conversão aqui. Nesse fator de conversão, eu tenho que 1,67 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, equivale a 1 litro por minuto, né? Então, com essa relação aqui, eu consigo converter usando esse fator de conversão. Então, multiplicando pelo meu fator de conversão, eu vou conseguir 0,0000316 metros cúbicos por segundo, certo? Então, eu tenho a vazão, eu preciso agora encontrar a velocidade. Lembrando que nós calculamos a velocidade média. A minha área é baseada no diâmetro, por isso eu uso uma relação de π dividido por 4 vezes 0,013 metros quadrados, que é o diâmetro.
Então a minha velocidade média aqui do escoamento é de 2,38 metros por segundo. Com isso eu consigo calcular o Reynolds da tubulação. Eu estou usando aqui a viscosidade cinemática, na verdade, que a viscosidade cinemática é a viscosidade, no caso dinâmica, dividida pela massa específica, tá? Eu não mudei a fórmula de Reynolds, ela continua a mesma. Esses valores vocês conseguem lá na tabela 1.4 da nossa referência White. Então 2,38 metros por segundo, que é a velocidade, vezes o diâmetro, que é 0,03 metros, dividido pela viscosidade cinemática, que é de 1,01 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então eu vou encontrar um Reynolds de 30.634. Evidente que isso aqui é muito maior que 4.000, né? Ou seja, ele é com certeza turbulento. Aqui o nosso Reynolds 30.634, então ele é um turbulento, né? Das relações em que a gente vai usar, eu tenho uma relação entre o comprimento de entrada e o diâmetro da tubulação, que é aproximadamente 4,4 vezes o Reynolds elevado a 1/6. Novamente, de onde vem essa fórmula da análise dimensional. Então, aí nós ainda falaremos um pouco sobre análise dimensional. De onde essa fórmula aqui, mais fórmulas derivaram, né? Então, eu tenho aqui 4,4 vezes 30.634 elevado a 1/6. O valor que eu vou encontrar é igual a 24,61. Certo, então o valor que eu tenho do comprimento de entrada, no caso, e dividido pelo diâmetro, eu acabei de calcular. O problema pede o seguinte: qual fração desse tubo é tomada pela região de entrada? Então eu já encontrei aqui uma relação entre a região de entrada e o diâmetro da tubulação. O que eu posso fazer agora é calcular o diâmetro do tubo real dividido pelo diâmetro da tubulação, que é 1, não, perdão, é 18, né? 18,3 metros dividido por 0,013 metros. Esse valor aqui, que vai ser igual a 1.408, que é uma dimensional, já que você está dividindo, no caso, comprimento por comprimento, né? No caso aqui, metros por metros. Então, esse valor aqui eu vou dividir pelo valor do comprimento de entrada que eu calculei. Então, aqui, se você observar, eu vou ter o seguinte. Então, o que a gente conclui? Eu tenho 24,61, que é o valor que eu estimei do comprimento de entrada, dividido por 1.408. Vou encontrar aqui 0,0175. Se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou ter esse valor em porcentagem. Agora a gente vai dizer o que é exatamente esse valor. É o que o problema estava pedindo. Então, eu calculei o tamanho do comprimento de entrada, eu estou relacionando ele com o comprimento da tubulação aqui. Eu tenho que esse comprimento de entrada é 1,75% do comprimento da tubulação. E o que isso implica? Isso implica dizer que 1,75% do comprimento do tubo é composto do comprimento de entrada, que é aquela região que eu não tenho muita precisão para calcular. No caso, tá ótimo como
imprecisão, né, uma imprecisão bem pequena para calcular esse perfil de velocidade. Então, a ideia era tentar fazer uma aula bem mais curta. Eu sinceramente espero que ela tenha sido útil para vocês. Então, bom, que é o endereço do canal. Se você está acessando o canal, óbvio que você não precisa desse endereço, né, então, aqui o meu e-mail. Caso você precise tirar alguma dúvida, precise dar um feedback sobre a aula, você pode fazer aqui nos comentários também do vídeo. Mas o importante é você manter contato aí. Essas aulas, pelo menos, têm sido muito úteis no sentido de fornecer um material complementar, coisas que eu não consigo falar, às vezes, na aula de operações unitárias. E muitas dessas coisas são revisões de fenômenos de transporte, como essa, né? A ideia era fazer realmente um conteúdo que fosse sucinto e muito prático para você, né? Então, a gente fica por aqui e aguardo feedback. Tchau.